Bom, dando continuidade ao nosso estudo sobre ondas sonoras, né? Agora nós vamos falar sobre ondas que acontecem dentro de um tubo. E esse tubo, nesse caso agora, ele vai ter uma das extremidades fechadas. O que acontece na hora que eu faço vibrar lá esse tubo? O ar dentro desse tubo. E aí você está pensando, como assim um tubo fechado? Aí vamos pensar uma garrafa, um copo. Eu coloco esses exemplos que vocês já viram, essas brincadeiras. Tem um bico de Bunsen, tem qualquer outro, um tubo, um cano com a extremidade fechada e assim por diante, tá? Bom, aqui ó, só para vocês, eu coloquei aqui acesso a um link para um texto para vocês darem uma lidinha e aprofundarem um pouquinho mais o assunto, tá? A primeira pergunta é, o que acontece, né? Que foi a pergunta que eu fiz ali. O que acontece dentro do tubo? Então, o tubo sonoro fechado, basicamente, eu vou analisar o deslocamento das moléculas e ele é representado por essas paredes, aqui é um corte transversal, onde eu consigo perceber que quando o ar oscila aqui dentro, eu tenho um deslocamento igual a zero na minha extremidade próxima a essa parede. E aqui, nesse lado aberto, um detalhe, né? Quando eu falo em tubo sonoro fechado, eu estou tratando uma parede fechada e a outra aberta, tá? Uma das extremidades fechadas e a outra aberta. Então aqui eu tenho um deslocamento zero e aqui eu tenho um deslocamento máximo. No diagrama de deslocamento, eu monto uma onda como essa aqui, como que nós já conhecemos. Fazemos uma análise muito próxima àquela da oscilação da corda. Então, o que eu tenho aqui? Oscilação igual a zero, oscilação máxima. Esse cara aqui é o nosso primeiro harmônico. Vamos lá olhar o que está acontecendo aqui. Ele vai. E a próxima análise que ele faz, para vocês que entendem já de hidrostática e hidrodinâmica, é entender o que acontece com a pressão do ar. Dá para perceber, né? O ar aqui sofre pressão máxima e aqui pressão mínima. Então aqui eu tenho pressão próxima de zero e aqui eu tenho pressão máxima do meu sistema, tá? Isso aqui é importante para entender alguns outros conceitos, tá? Bom, e o que acontece, da mesma forma que nós analisamos anteriormente a onda na corda, nós vamos agora falar sobre o tubo fechado. Como nós vimos no videozinho que eu mostrei agora para vocês, né? Eu tenho meu tubo fechado e eu começo a gerar uma onda aqui, oscilar o ar, aqui coloco um alto-falante, gera uma frequência, emite uma frequência aqui dentro, as moléculas vão oscilando. Nessa extremidade a oscilação é zero, então eu vou ter aqui um nó. Bom, nessa extremidade é uma extremidade aberta. Se é uma extremidade aberta, eu não posso ter um nó. Então eu vou ter sempre um máximo, um ventre e uma crista e um ventre de onda, tá? Então eu vou ter sempre um máximo aqui de deslocamento, sempre. E aqui eu consigo, olhando para essa figura, eu vejo o seguinte, que aqui dentro desse comprimento L, eu tenho um quarto só da minha onda. Lembre-se que a minha onda, para ela ser completa, ela precisa ter, ó, isso aqui, uma onda completa. Aqui eu tenho um quarto só da minha onda. Aplicando nessa equaçãozinha, na minha funçãozinha na relação da velocidade, comprimento de onda e frequência, V igual a lambda F, isolo o F, eu vou ter lá que a frequência vai ser igual a V sobre. O que é o meu lambda? Meu lambda é 4F. L igual a lambda sobre 4, então lambda igual a 4L, tá? Então, substituir aqui. Feito isso, eu começo a aumentar a minha frequência aqui na entrada do tubo. Vou aumentando, não sai som nenhum. No meio do caminho não sai som nenhum. Vocês já experimentaram tocar flauta errado, né? E ficava soprando e não saía nada, né? Então não sai som nenhum aqui. Até que chega um determinado momento em que você começa a emitir som. Quando você começa a emitir som? Quando, ó, aqui eu só tinha um nó aqui nessa extremidade, no meio não tinha nó nenhum. Quando surge o primeiro nó no meio do caminho. Então, a frequência aqui é maior, lembram-se disso, a frequência é maior. O comprimento de onda, por consequência, vai ser menor e vai caber mais comprimento de onda dentro desse comprimento L aqui.
Então eu tenho meu primeiro nó. No meu primeiro nó, o que eu olho? Se aqui ó, é lambda sobre 4, daqui para cá, aqui lambda sobre 4 e aqui lambda sobre 4. Eu tenho 3 vezes isso. Então eu vou multiplicar aquilo que eu tinha antes aqui por 3. Simplesmente isso. Aí eu vou aumentando a minha frequência, aumento, 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 chego nessa relação aqui. Vou aumentando, aqui fica bagunçado, bagunçado. Chego no próximo, começa a emitir som. O que significa emitir som aqui? Aumentei a frequência, o comprimento de onda diminuiu, e agora, antes eu tinha um nó, agora eu tenho 2 nós. Nesses 2 nós, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1/4 de onda. Então aqui eu vou ter que multiplicar por 5. Da mesma forma que nós fizemos lá, eu observo que agora a minha frequência N ela é igual a NF1. Quem é F1? A minha frequência, o meu modo fundamental, o meu primeiro harmônico. E agora, a única diferença é que agora o meu N não é mais 1, 2, 3, 4. Isso não existe mais. Agora o meu N são números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Tá? Não mudou muita coisa em relação a lá. E a minha funçãozinha, a minha relação entre eles é essa aqui. Fn igual a N vezes V sobre 4L. E um detalhe fundamental é que nós não temos o segundo harmônico. Não existe. Esse aqui não é o segundo, esse aqui é o terceiro. Por quê? Porque eu ligo o 3 com esse 3 aqui. Tá? Mesma coisa aqui, o 5 com esse 5 aqui. Eu não tenho o quarto harmônico. Ok? Bom, então é isso. Daqui a pouco eu continuo com o próximo vídeo.